Fala BR Luxor, tudo bem? Leandro Diniz por aqui mais uma vez. Sou diretor comercial na BR Lux LED e eu queria trazer para vocês hoje um conteúdo que vai ajudar você que é usuário de iluminação, que você precisa aplicar na tua empresa, nos seus negócios, você que é representante ou vendedor nessa área também, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo principal, que é ter uma iluminação excelente nos seus ambientes de grandes áreas, no seu ambiente de trabalho. Nós sabemos já que você pode melhorar muitas variáveis, além da própria segurança, da economia. A gente pode atingir a produtividade da sua empresa, nós podemos atingir a lucratividade, as vendas. A iluminação pode impactar em várias áreas da sua empresa. Então, hoje, a ideia é trazer para vocês o conteúdo de como selecionar uma luminária para iluminação externa, para ambientes externos. E eu gosto, claro, de puxar aqui para a nossa realidade da BR Lux. Nós estamos falando de ambientes privados, tá? Eu não vou falar de iluminação pública viária, ruas e avenidas, mas tudo que for privado, pode ser até uma rua, pode ser até uma praça, mas desde que seja privada. Por quê? Porque existem soluções específicas para cada tipo de ambiente e também existem certificações diferentes de produtos para cada ambiente. Então vamos concentrar por ambiente privado, tá? A primeira questão é, a iluminação externa, ela é muito importante para quê? Para, número 1, segurança. O que envolve isso? Segurança, eu gosto de dividir em duas áreas. Primeiro, segurança patrimonial. Segundo, a segurança do trabalho, tá? Nós estamos falando de ambientes que circulam pessoas que precisam de uma iluminação mínima para que esse ambiente esteja seguro para se andar, a pessoa não vai tropeçar num objeto que ela não esteja visualizando, que ela vai ter também a segurança patrimonial, no sentido de que você vai estar monitorando, as câmeras podem ter melhores captações, e também gera segurança contra a questão de assaltos e roubos naquela região. Se você puxar isso para a iluminação pública, ainda é mais forte ainda, porque é comprovado que ambientes mal iluminados têm uma segurança inferior, tá? Então, eu queria, o primeiro objetivo, nós queremos deixar o ambiente seguro para se trabalhar e seguro para se manter, tá? Segurança patrimonial, segurança do trabalho. O segundo ponto para escolher a iluminação correta, a gente sabendo já esse objetivo principal, nós precisamos entender como fazer isso. Como que eu vou deixar esse ambiente mais seguro? E aí eu já queria trazer um conceito para vocês, sempre eu repito isso, não compre luminárias apenas por equivalência. Às vezes a gente tem aplicações que o cliente fala, eu tinha uma luminária de 400 watts, vapor metálico, o que eu ilumino igual? Não é assim que funciona. Não é iluminar igual. Talvez você já estava errado e você estava utilizando uma iluminação inadequada. Então, nós queremos puxar sempre para quê? Para a norma NBR 8995, que é a norma para iluminação de interiores, tá? Essa é uma norma da ABNT, e por ser interiores, por isso que eu falo de ambientes privados. O que vai envolver isso? Estacionamentos, vai envolver estacionamentos, por exemplo, de universidades, supermercados, ruas de uma grande empresa, de uma grande indústria. Você vai envolver também iluminação de fachadas, iluminação de quadras poliesportivas, campos de futebol, ambientes internos que precisam de iluminação de áreas, de grandes áreas. A norma vai dizer o lux mínimo para cada
para cada aplicação. Sempre vai ter um lux mínimo. Corredor, aqui é uma área com baixa circulação de pessoas, tem um corredor, quanto que ele precisa de lux nessa área? Então, é importante que no projeto, você precisa de alguém, ou internamente na sua empresa, que já exista algum profissional focado nisso, ou você pode falar com a BR Lux, que é a empresa que vai te ajudar a fazer um projeto em dimensionamento para a sua iluminação externa. Obedecendo aos looks, e vamos falar assim, looks é o seguinte, eu vejo de uma forma, você que está me assistindo enxerga de outra forma, porque nós temos, simplificando, cada olho humano tem os seus sensores e captações de luz diferentes. Talvez tem pessoas que enxergam melhor à noite, eu enxergo muito mal à noite, para mim tudo é ofuscamento, tudo começa... meu olho fica até mais seco quando eu estou vendo qualquer coisa à noite. É natural do ser humano, mas eu tenho um comportamento. Talvez você tenha um comportamento melhor do que eu nessa visualização noturna. Cada pessoa enxerga de uma forma. E eu queria te instruir, principalmente você que trabalha com iluminação, evite colocar uma luminária para o seu cliente, mostra para ele, olha só como ficou bom, e fica por aí. Por quê? Porque naturalmente o LED já ilumina melhor do que as tecnologias antigas. Melhor que o vapor metálico, melhor que o vapor de mercúrio, vapor de sódio ainda, muito mais. Por quê? Porque a tecnologia do LED, ele permite que que o espectro visual da luz que é gerada, o olho humano capta melhor. Então, vou só fazer um rabisco aqui. A vapor, por exemplo, a vapor metálico, desculpa, a vapor de sódio, ela tem um espectro que é assim, ó. Você enxerga isso aqui, que inclusive tá lá na temperatura de cor que o comprimento de onda é relacionado, não vou aprofundar aqui. Mas, se você fizer gerar o mesmo lux, às vezes, com uma iluminação LED, o LED já vai fazer algo desse tipo. Ou seja, o olho humano capta tudo isso aqui. Ou seja, se nós estamos falando de mesmo lux, eu posso enxergar muito melhor, eu e você podemos enxergar muito melhor o LED do que a vapor de sódio. É física, é captação, é como que o nosso olho enxerga cada tecnologia. Então, o lux ele é importante para a gente balizar tudo isso, e aí nós vamos entrar no relacionamento também do índice de reprodução de cor, que é aqui que acontece essa diferença. A reprodução das cores que o LED gera é muito melhor que o vapor de sódio. Chega a ser 4 vezes, 5 vezes melhor se você comparar os índices de reprodução de cada um deles, tá? Mas evite a comparação simplesmente visual. Vamos trazer para algo mais técnico. Como que eu sei que ilumina bem ou mal? Pega o luxímetro, mede quanto que tem de lux naquela área. Essa é a forma que a gente indica, pelo menos hoje, a tecnologia mais segura para isso. Existem índices maiores de aprofundamento, mas o básico mínimo é esse. Vamos medir o luxímetro. Se você é representante ou vendedor, consultor nessa área, você precisa ter o seu luxímetro, você precisa ter, de repente, também uma trena laser para você medir as distâncias e ter as informações mínimas do ambiente para que a gente traga para um projeto luminotécnico, e aí é o terceiro passo, projeto luminotécnico. Por quê? Porque é muito amador, é muito simplório e é muito passível de erro se simplesmente a gente fazer um rabisco ou olhar e falar, vamos pôr aqui um refletor ali, uma iluminação ali. Fica naquele feeling e ninguém tem base nenhuma, e às vezes você vai cair de novo aqui, vai bater na segurança, você vai ter problemas, inclusive de processos judiciais,
porque a norma de trabalho exige um lux mínimo para cada região. Então, o projeto vai fazer o quê? Nós vamos trazer as informações do local, vamos trazer as informações que a norma exige, e aí sim nós vamos distribuir. Às vezes é necessário colocar mais postes, às vezes necessário colocar mais pontos de iluminação, mais distanciamento, às vezes tem que aproximar uma luminária da outra. Isso, o projeto luminotécnico que a Berlux desenvolve, vai te ajudar a fazer isso. Esse projeto tem um custo, nós temos uma tratativa com nossos clientes, tem um custo para ser feito, toda uma equipe de engenharia na empresa que cuida disso, mas dependendo da parceria que a gente vai desenvolver, se realmente for um projeto para que realmente tenha uma efetivação numa parceria, a gente consegue absorver esse valor. Com o projeto luminotécnico, nós vamos mostrar qual é a luminária correta a ser utilizada em termos de fluxo luminoso, tá? Para atingir o lux ideal. Porém, o principal dessa conversa aqui contigo é o seguinte: nós precisamos entender a aplicação primeiro. E aí entra o grande diferencial da Berlux, que é o primeiro pilar, que é a consultoria. Nós vamos sempre ter um consultor local, ou às vezes a gente tem uma equipe Berlux aqui de Curitiba que pode ir até a sua empresa para fazer esse levantamento, essa consultoria, porque existem variações para cada aplicação. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem quais são as possibilidades de alteração. Primeiro, quando a gente está falando de iluminação externa, eu vou ter normalmente duas opções, falando em grandes áreas, tá? Vou focar em grandes áreas. Eu não vou falar de luminárias tartaruga, lampadinha de bulbo, não é isso que a gente faz, tá? Isso para nós não é o nosso mercado. Eu estou falando de grandes áreas, estacionamentos, às vezes fazendas, enfim, nós temos objetivos específicos. Quando nós vamos falar de iluminação externa, normalmente essa iluminação está num ponto, uma altura de instalação elevada, que requer um cálculo. Esses dias a gente teve um cliente que falou: cara, eu quero uma luminária de 600 watts da Berlux, quero 120 graus, que eu vou usar a 3 metros de altura. Eu falei: cara, não é uma boa solução, vamos puxar o estudo. Quando a gente viu, era necessário distribuir essa luminária em vários pontos menores, com um ângulo um pouquinho mais fechado, para a gente atingir esse objetivo. Mas eu vou trazer aqui basicamente os dois principais produtos que eu vou mostrar primeiro aqui. O refletor LED, que normalmente a diferença do refletor é que ele tem aquela alça para você ajustar o ângulo. Por quê? Eu posso colocar um refletor no chão e ele vai iluminar para cima. Ou eu posso colocar ele num pilar, por exemplo, e ele vai mirar para baixo. Então, cada aplicação tem a sua tipologia ideal, tá? Tem muita gente que fala o seguinte: quando a gente está fazendo um levantamento para iluminação externa, nós temos o pessoal fala assim: ah, é um poste. Tá, mas eu vou te mostrar alguns tipos de poste que nós temos. Eu tenho um poste reto, eu tenho um poste reto com pétalas, com 4 pétalas, 3 pétalas, 2 pétalas, que são os suportes aqui para saída. Eu tenho um poste curvo, eu posso ter um poste curvo duplo, eu posso ter várias aplicações de poste. Nesse poste reto, eu posso ter uma pétala, ou eu posso ter uma cruzeta. Aí já altera todo o projeto. Basicamente é o seguinte: para iluminação, quando eu tenho um poste com cruzeta, a solução é refletor. Então eu vou colocar aqui os refletores, é muito comum em campos de futebol, por exemplo, áreas que você precisa concentrar a luz, tá? Então, se tem cruzeta,
é refletor. Se eu vou fixar na parede, diretamente na parede, vamos usar refletor porque eu tenho o ajuste de ângulo. Agora, se eu tenho um poste com pétalas, com suporte para saídas para as pétalas, ou poste curvo, ou seja, a fixação é direto no tubo, o que vai acontecer? Eu tenho um tubo aqui no final que eu vou entrar com a luminária exatamente nesse tubo. Existe a necessidade de utilizar uma luminária que nós chamamos de luminária pública. Hoje no Brasil acabou virou um jargão, vem do inglês, né, que na verdade é o street light, que é a iluminação de ruas, mas ficou iluminação pública, confunde um pouco com a iluminação viária, que eu falei no começo para vocês da norma, mas que ela requer a utilização para esses dois tipos de poste, nós precisamos de uma luminária pública, ou uma luminária, algumas pessoas chamam de pétala. E nós temos essa solução também para vocês. Dito isso, após dimensionar como que é o ambiente, nós temos um último fator que é decisivo, e é básico já para muita gente, é o ambiente. Esse ambiente, ele é agressivo, ele vai enfrentar chuva, vai enfrentar sol, ele vai enfrentar vários detalhes que uma luminária indoor não vai suportar. Como que nós vamos especificar essa luminária para o ambiente externo? Precisa ter o IP 66, tá? Tem gente que prefere utilizar o 65, que é uma proteção um pouco menor. Na BR Lux a gente prefere indicar o 66, que ele suporta um pouco mais, porém a gente tem a tranquilidade de utilizar essa luminária por longo tempo, tá? Aí entra um grande diferencial da BR Lux frente a principalmente os nossos concorrentes importadores, né? Porque hoje é muito fácil trazer da China luminária, nós não fazemos isso, a gente prefere fabricar as nossas aqui no Brasil para oferecer justamente a questão de qualidade de produto, a especificação conforme cada projeto, prazo de entrega e tudo mais. Mas hoje é muito comum você ver luminárias, refletores IP65 e depois de um ano, ou menos, na verdade, 2 meses, 3 meses, você vai olhar, ele está todo condensado, ou seja, entrou água de alguma forma ali dentro e que isso acaba reduzindo a vida útil do LED. Claro, queima, né? O LED tem alguns problemas com temperatura e umidade. Esses são os grandes problemas do LED, assim que queima LED, né? Então, o grande erro dos importadores é justamente isso, ele dá um grau de proteção, tá? 66, e tem mesmo, mas o problema é que não é que está entrando água na luminária, é que na montagem já existia umidade. E quando foi selada, quando foi fechada a luminária, essa umidade está lá dentro, com a troca de temperaturas externo, interno, externo ficou muito gelado, que nem quando você tira uma cerveja, um refrigerante de uma geladeira, automaticamente ele começa a condensar. Por quê? Porque por dentro está gelado e por fora está quente. Exatamente acontece com a luminária, porque por dentro estava quente e por fora está gelado. Então ele começa a condensar porque existia uma umidade dentro dessa luminária. Então, como que nós tratamos isso? Nós tratamos a umidade na montagem. Eu estou mostrando alguns dos nossos segredos. Toda montagem de luminária, ela precisa, principalmente para IP, tem muita gente que não quer trabalhar com isso. Por quê? Porque dá problema. Se não souber fazer, vai dar problema. Hoje a BR Lux monta módulos iluminados para outras empresas, inclusive, porque a gente domina essa tecnologia, que é o fato da gente saber a temperatura ideal, saber o ambiente com umidade controlada, e aí sim a gente consegue
manter uma vida útil do LED muito maior, sem necessidade de respiros, sem necessidade de saída de ar. Não funciona isso, tá? É uma solução paliativa e a gente já viu muitos problemas acontecerem por causa disso. Então, essa é a nossa dica de hoje. Vai selecionar a tua iluminação externa, lembre da segurança que você precisa, patrimonial, segurança do trabalho, lembre da norma, é muito importante você estar com um lux bem adequado, tenha um projeto luminotécnico e se atente às tipologias de luminárias que você vai utilizar, se vai ser fixação em poste, em braço, em cruzeta, no chão, isso é muito importante. E para fechar, o grau de proteção IP66 com tratamento para condensação. Beleza, pessoal? Precisando de qualquer conselho, qualquer dica e ajuda na sua iluminação, fala com a gente aqui da BR Lux. Um abraço, até a próxima.